Boas-vindas ali a nossa irmã, seja muito bem-vinda em nosso meio, amém? Quero cumprimentar também a nossa igreja em casa, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós viemos aqui nesta noite para adorar a Deus, para ouvir uma palavra de Deus aos nossos corações, e tenho certeza que Deus tem algo para os nossos corações. Quando Deus nos impõe, quando Deus nos intitula, quando Deus nos chama, é porque Ele tem sim algo para entregar aos nossos corações. E nesta noite fiquei encarregado de trazer esta palavra. E tenho certeza, eu tenho aprendido por aí afora, lendo e vendo, que nos últimos tempos o bem mais importante que a gente tem, claro, é a nossa vida, né? A nossa salvação. Mas se tratando de coisas terrenas, uma das coisas mais importantes que a gente tem é o nosso tempo. É o bem mais importante, tanto é que você pode olhar aí e ver esses grandes palestrantes, quando eles vão dar uma palestra, eles cobram milhares de reais, eles cobram... Eu já vi exemplos de pessoas, os coaches, por exemplo, eles cobrarem por 2 horas 200 mil reais ou até mais. Então isso quer dizer o quê? É porque ele é bom? Não, é porque o tempo que ele tem é precioso. Então ele coloca, se você quer vir conversar comigo no pensamento deles, eu tenho algo para te falar, mas eu te cobro X. E muitas pessoas procuram essas pessoas para estarem ali sentados e buscando uma orientação. E eu estou dizendo isso por quê? Porque se o tempo é tão precioso, e eu sei disso, você pode ter certeza que eu não vou aqui para fazer você perder tempo. Eu não vim aqui em cima desse altar para que o seu tempo seja um tempo perdido aqui em cima desse altar. Então eu quero te convidar nesta noite a abrir a Bíblia juntamente comigo. Gênesis capítulo 33. Nós vamos ler 2 passagens em Gênesis. Gênesis capítulo 30. Nós vamos estar lendo nesta noite sobre a tribo de Aser. Nós estamos hoje é o culto dos jovens, para quem não sabe. Como nós temos a felicidade de ter outras igrejas inaugurando hoje, então nossa igreja hoje aqui está um bocado aqui e um bocado lá, mas hoje é culto dos jovens e hoje nós vamos dar continuidade nas tribos. E aí quem já tem acompanhado aqui tem visto que nós temos vindo falando no decorrer deste ano sobre as tribos, e a tribo que nós iremos deter hoje é sobre a tribo de Aser. E nós vamos aprender um pouco essa semana, já desde o mês passado, que o nosso diácono Roger me procurou, e eu tenho buscado no Senhor, busquei todos os meios para que eu obtivesse informação sobre quem é a tribo de Aser. E então, Gênesis versículo 30, no capítulo 30, no versículo 13 diz assim: então declarou Lia: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz. E o chamou de Aser. Agora, Gênesis capítulo 49, passa aí algumas folhas. Gênesis 49, nós temos um tempo. Nós temos tempos, pode passar aí, eu faço questão de você ler comigo. Gênesis capítulo 49, versículo 20. Gênesis capítulo 30, versículo 13, a gente vê que Lia vai dizer que estou muito feliz, porque ela teve outro filho. Esse é o segundo filho e nós já vamos chegar lá. Gênesis capítulo 49, versículo 20 diz assim: na mesa de Aser haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Na mesa de Aser haverá abundância, e suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Então, nós vemos aqui 2 passagens no mesmo capítulo, no mesmo livro, capítulos diferentes. Um capítulo vai falar do nascimento, que Aser vai nascer. E quem é Aser? Para a gente começar, Aser é o 8º filho de Jacó. E quem é a mãe de Aser? A mãe de Aser é Zilpa, serva de Lia. E Lia não estava satisfeita em ter só um único filho. E quando eu li isso aqui, eu comecei a imaginar, eu e minha esposa, a gente está ali à espera da nossa filhinha que está para nascer. E o segundo filho, ele traz assim
um amadurecimento. Quem tem mais de um filho aqui sabe, o primeiro filho é bom, o segundo filho, ele traz uma experiência diferente. E o seu amor, a sua compaixão, ela dobra pelos filhos. Então Lia, quando ela sabe que Zilpa dá a Zé nasce, então Lia, ela vai virar e falar assim: eu estou muito feliz, eu sou feliz, as mulheres dirão que eu sou muito feliz. Então o significado do nome Azer é feliz ou estou feliz. E Azé, ele é o 8º filho de Jacó. E aí, nos meus estudos, nas Bíblias que eu tenho lá em casa, a gente vai no YouTube, busca alguma informação. Agora eu adquiri um panorama bíblico e a gente tem aqui diversos meios da gente buscar informação para trazer. E no calendário judaico, que a gente vai lá no calendário judaico, que mudou agora, nós passamos agora no calendário judaico, no mês de setembro para o mês de outubro, nós passamos de um ano para o outro. Agora no calendário judaico, inicia-se o ano novo no mês de outubro. Então, o mês de Azer é o 8º mês no calendário judaico. Então, por trás disso tudo, há algo muito importante que eu aprendi enquanto eu estudava isso aqui. Porque Azé, ele pertence ao 8º mês, e o 8º mês agora acabou agosto, agora no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, é o calendário que nós levamos a nossa vida. Nós acabamos agosto, entramos em setembro. Então, no calendário judaico, eles mudaram de ano, passou do ano velho para o ano novo. E no mês de Azer, a gente está também entrando no calendário judaico, um ano novo. E o 8º filho de Jacó, ele está liberando a entrada de um novo ano. E sempre que há uma mudança de ano em Israel, na lei judaica, sempre que quando vai entrar um ano novo, eles separam ofertas para que ano e mês não entre de qualquer maneira. O judeu, eles preparam ofertas para que quando aquele mês começar, eles tenham algo para dar. O mês nunca começa sem ninguém não dar nada. Eles têm que dar alguma coisa, eles têm que ofertar. E foi aí que eu entendi algo, que se nós pensamos que oferta é simplesmente uns 10 euros que a gente dá, uns 100 euros que a gente dá, é muito barato. A nossa mente é muito pouca. Porque nós estamos iniciando um mês que a gente dá 10 euros, Deus pode ter 10 mil para nos dar lá na frente. E muitas vezes a gente fica preso a uns 10 euros, a uns 100 euros, achando que a gente está dando muito, sendo que a gente está dando no início do mês, a gente não sabe nem sequer como que vai terminar o mês. Mas a Bíblia fala que se a gente cumpre princípios, se a gente cumprir os princípios que Deus deixou na Bíblia para a gente cumprir, com certeza Ele também vai cumprir os propósitos dEle na nossa vida. Então Azé, ele vem nos ensinar. Eu tirei aqui 2 lições que nós vamos aprender nesta noite com Azé. E na primeira lição, o primeiro ponto que eu olho e que eu acho muito importante, Azé, a Bíblia fala pouco dele. A Bíblia fala dele, vai falar da extensão dele, das terras dele em Josué, vai falar dele em Crônicas, e vai falar dele em Deuteronômios, que eu também vou ler agora para a gente, e vai falar em Gênesis. Só que o que a Bíblia fala nesses livros que eu citei é muito pouca coisa, é muito pouco mesmo. Fala da extensão da terra dele, as terras de Azé chega quase que até a Índia. Então Azé, ele é uma pessoa muito rica, ele é uma pessoa de grandes posses. E Azé, ele agora, quando no versículo 20 do capítulo 49, o velho Abraão já está velho. Então Abraão, já ali na sua velhice, Abraão vai juntar todos os filhos e vai chamar um por um. Aí vai chegar na vez de Azé, aí olha o que Abraão vai falar. Abraão já no fim da vida, Abraão já sabendo que os seus dias estão próximos, que ele já está ele já está perto de ir morar com Deus. Olha o conselho, olha o que ele vai falar para Azé. Na mesa de Azé haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. E quando eu estava lendo, eu aprendi algo poderoso com o nosso pastor Jefferson Kennedy aqui em cima desse altar, e eu nunca mais me esqueço. Todas as vezes que a gente lê um texto, a gente tem que questionar o texto, a gente tem que fazer questões, perguntar o texto.
Na mesa de Azé haverá abundâncias, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. E quando a gente lê isso aqui, a gente tem que trazer para os dias de hoje. A gente tem que pegar o texto e viver aquele texto. Aí eu pensei comigo assim, eu me imaginei eu na frente de Jacó, e Jacó falando aquilo para mim, imaginando ali aquilo. Na mesa de Azé haverá abundâncias. Isso é uma promessa, igreja. Eu não sei se você já entendeu, mas isso é uma promessa. E não é qualquer um que está prometendo, é Israel. Jacó é denominado de vários nomes, Israel, Jacó. Jacó é um homem que teve experiências com Deus. Jacó é um homem que segurou na perna de anjo. Jacó é um homem que era rico, tinha posses. Jacó era um homem que tinha experiência com Deus, e que ele, quando fala isso para Azé, ele já fala em decadência, muito velho. E ele sabe, ele profere aquelas palavras porque ele sabe. Azé, na sua mesa terá abundâncias de pão. E eu quero usar isso como uma profecia nesta noite para a sua vida. Na sua mesa haverá abundâncias de pão. Na sua mesa haverá abundâncias de pão. E se eu fosse entrar no detalhe do que é pão, pão não é o que nós estamos pensando agora. Pão é muito mais. Pão não é só o fermento misturado com a massa do trigo, não. O pão é muito mais. Ele é o pão da vida. Jesus é o nosso pão da vida. Na mesa de Azé não faltará pão. Eu quero te dizer uma coisa: na sua vida, no seu ministério, no seu dia a dia, não faltará pão. Pode ser o pão do alimento também, mas o pão espiritual principalmente. Esse é o pão que o mundo mais precisa. É o pão espiritual. É o pão que não mata, não é só a fome da carne, da barriga cheia, não. É o pão que mata a fome da alma. É o pão que sacia a alma. Porque tem muita gente agora experimentando tantas coisas aí fora no mundo, mas a sua alma está vazia. Tem tanta gente experimentando tantas coisas lá fora nesse momento, mas a alma está vazia. Mas existe um pão que sacia a fome. Existe um pão que mata a fome. Existe um pão que mata a fome. E não é o pão qualquer, é o pão espiritual que desce do céu. E Jacó ele vai virar para Azé e vai dizer: as suas terras produzirão alimentos dignos de rei. E eu fui ver o porquê que Jacó profere essas palavras. Tudo tem um porquê. Existe um grande filósofo que ele disse que a gente, e é o Augusto Cury, ele disse que nós temos, um dos princípios da sabedoria é você questionar tudo. Ele tem livros, e pode ler, que está lá escrito, não é palavras minhas. Um dos princípios da sabedoria é você questionar. Questionar com sabedoria não é questionar arrasando, gozando da cara, não, é questionar com sabedoria. Eu fui questionar o texto. As suas terras produzirão alimentos dignos de rei. Mas por quê? Quem era o rei? E eu fui descobrir que Azé forneceu alimento para o rei Davi. Eu fui descobrir que Azé, as terras de Azé, ele sustentou, enquanto os soldados de Davi estavam na guerra. Azé bateu no peito e falou assim: rei Davi, pode deixar comigo que o alimento que for preciso, eu te sustento. Eu quero te dizer uma coisa: Deus vai levantar a pessoa, aleluias. Isso não é palavra de presbítero, não. Isso não é palavras vazias, não. Deus levantou Azé para sustentar Davi. Aí você me pergunta: quem é Davi? Um rei. E mesmo assim uma outra pessoa falou assim: não, rei Davi, eu te sustento, eu sustento o seu exército. Deus também pode nos levantar para sustentar pessoas, e eu creio nisso. Porque quando a gente fala que Deus vai levantar pessoas para nos sustentar, a gente dá glória a Deus. Mas eu também creio que Deus pode nos levantar para sustentar pessoas. Pode ser com alimento, pode, mas também pode ser com palavras, mas também pode ser com conselhos, mas também pode ser com orações, com conselhos, para que venha se desviar do caminho que tem ido, que tem andado. E Azé, como eu disse, que as terras dele eram muito grandes. Segundo a Bíblia, está lá em Josué, e você pode abrir e ler depois. As terras de Azé chegavam até Cabu, passava beirando a Índia. Tem um mapa que mostra tudo.
era muito grande as terras dele, e ele era uma pessoa muito rica, muito cheia de posses. E Jacó, ele é tão sábio porque, de acordo às condições de cada filho, ele sabia aonde cada filho poderia ser usado. Porque eu fico pensando assim, tem pais que ele seguiu uma profissão, ele foi para a universidade, formou, aí só porque ele se deu bem naquela universidade, naquele curso, ele quer que o filho dele também venha atrás e faça a mesma coisa. Mas Jacó não. Jacó, ele deixou que cada um fosse separado por Deus para ser usado na área que precisasse. E Azé, ele vai sustentar o rei Davi, o exército do rei Davi. Azé, ele é cheio de posses, ele tem riquezas, ele vai produzir trigo, e ele vai matar a fome. Eu te digo uma coisa, meus irmãos, a gente muitas vezes pensa que é os homens que têm dinheiro, que têm posse, que têm poder e condição de servir alguém. Não é. Nós temos todas as possibilidades de ajudar pessoas, nós temos todas as possibilidades de serem muito importantes na vida de pessoas, nós temos muitas condições de ser uma pessoa que ficará lembrada na vida de uma pessoa para sempre. Eu aprendo uma coisa: nós temos toda a oportunidade, todas as condições de marcar a vida de pessoas. Nós temos condições de marcar a vida de pessoas, porque eu te garanto uma coisa: se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar ao rei Davi hoje quem foi Azé para ele, você pode ter certeza que ele daria bons testemunhos de Azé. E sabendo quem é o rei Davi, sabendo a importância do rei Davi, eu fui lá em Israel e eu vi lá no ano de 2016, lá tem um local que tem um caixão, que é o caixão do rei Davi. É um lugar turístico que pessoas do mundo todo passam ali só para poder tocar naquele caixão, só para você ver a importância do rei Davi. Já se passaram 2000 e tal anos, e mesmo assim as pessoas querem encostar ali, num local, só porque ali simboliza o caixão onde está ele. Então o que eu estou te dizendo é o seguinte: se Azé foi tão importante para um rei, que era mais importante ainda, imagine nós no tempo de hoje. E Deus tem dado condições, oportunidade muitas vezes, e foi isso que eu achei que Deus me mostrou. Deus muitas vezes coloca pessoas no nosso caminho, e a gente pensa que essas pessoas é peso nas nossas vidas. A gente pensa que pessoas é peso, que nós estamos perdendo tempo, aleluias, que nessas pessoas está tirando a nossa paz, está tirando o nosso sono, está nos pedindo demais. A gente pensa que as pessoas estão nos chateando, se toda hora liga, se toda hora pede uma coisa. Meus irmãos, a gente tem que atentar os nossos olhos, porque Deus pode ter colocado pessoas no nosso caminho para a gente marcar a vida dela. Deus pode ter colocado pessoas no nosso caminho para a gente marcar a história dela, e nós estamos questionando por que fulano de tal é tão chato, por que fulano de tal só fica me ligando, me pedindo. Nós temos que questionar o porquê de tal coisa, porque nós andamos muito preocupados com o nosso bem-estar, mas o bem-estar do próximo a gente não está muito importando. E não é esse o evangelho que Jesus nos ensinou. O evangelho que Jesus nos ensinou é ver ele caído, um necessitado caído, ir lá e pegar ele, e passar o azeite nele, passar o medicamento nele, e ajudar ele a se levantar. E a tribo de Azé, eu acho, assim, o nome de Azé é um nome bonito. A gente, se você for para estudar os nomes, ele em hebraico se chama Asher, e tem vários nomes. Mas o que marca para mim também a história de Azé, porque ele não questiona. Ele não questiona Jacó, ele não faz pergunta: Jacó, como assim? A Bíblia vai dizer aqui, agora que eu vou ler para vocês, que ele, no capítulo 20, do capítulo 49, no versículo 20, ele fala: na sua mesa haverá abundância de pão. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: se você se apegar nessa palavra, você não vai precisar de nada de ninguém. Porque eu e você não somos filhos, não é de Jacó. O que eu fico observando é isso, que Jacó fez uma promessa para o filho dele: na sua mesa não faltará o pão, haverá abundância de pão. E nós temos promessas, não é de Jacó. Eu e você tem promessa, não é de Jacó. Eu e você tem promessa de Deus. Eu e você tem promessa do Todo-Poderoso. Eu e você tem promessa do pai de Jacó, do pai de Abraão, do pai de Isaac,
do Criador de todas as coisas. Eu e você tem promessa dele, do Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro e da prata. E muitas vezes a gente se esquece das promessas, quando nos momentos difíceis nós deveríamos trazer as promessas à tona e impor elas nas nossas orações, e fazer com que Deus se lembre também da promessa dele em nossas vidas. Não, nós preferimos questionar, reclamar, sendo que nos momentos difíceis é para a gente trazer à lembrança as promessas que Deus fez por nós. Por exemplo, você está numa batalha espiritual, você não vai ficar refilando com ninguém não, você vai partir para cima, você vai lembrar do que Deus disse na Bíblia: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Quantas vezes que a gente está com uma pessoa enferma em casa, e a palavra do Senhor fala que o Senhor levou sobre si as suas enfermidades, as suas dores, e eu não aceito, Senhor, mas na hora que a necessidade chega em nós, na hora que chega na gente, nós esquecemos das promessas. Nós lembramos que temos um salário para receber no final do mês, mas não lembramos da promessa de Deus. Nós esquecemos muito fácil das promessas do Senhor, mas nesta noite nós sairemos daqui convicto das promessas de Deus. E eu tenho certeza que a promessa que Deus fez para a sua vida, a promessa que Deus fez para mim e para você, nós podemos estar vendo tudo nebulado, tudo distante, mas Deus é poderoso para tirar toda a neve do caminho. Deus é poderoso para tirar toda a pedra do caminho. Deus é poderoso para adiantar processos. Deus é poderoso para adiantar processos. Deus é poderoso para tirar o que está demorando e fazer acontecer. O que eu tenho entendido nos últimos tempos sobre promessas e alcançar objetivos é que muitas vezes nós não temos lembrado dos objetivos e das promessas que Deus fez. Nós sabemos que temos, mas esquecemos. E não tem como você, por exemplo, eu sei dos meus compromissos de amanhã, eu não posso falhar. Eu não posso falhar, tem compromissos que hoje à meia-noite tem que ser cumprido, porque senão amanhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, já estou recebendo e-mail ou ligação. E Deus não é diferente, Deus não demora, Deus não falha. É nós que estamos precisando nos humilhar mais na presença de Deus. E quando nós estávamos aqui, eu estava aqui decorrendo os louvores, eu entendi algo nesta noite. Eu entendi que não é preciso casa cheia para mim, Ícaro, presbítero Ícaro Souza, se quebrantar na presença do Senhor. Não é preciso o levita daqui falar, pregar, para que eu me derrame na presença do Senhor. Eu entendi uma coisa: é preciso um coração quebrantado na presença de Deus. Eu entendi mais ainda que toda vez que eu venho aqui, que eu saio daqui dizendo que eu não recebi nada, não tem nada a ver com pregador, não tem nada a ver com levita, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver comigo. Quem está precisando de ir para o joelho, de ir para o azeite, de ir para a cara no pó sou eu. Quem está precisando de passar mais tempo na presença do Senhor, para que essa casca saia do meu coração, sou eu. Porque ninguém sobe aqui em cima se não for direcionado por Deus. Eu tenho entendido nos últimos dias que nós passamos por um tempo onde Deus está chamando a atenção da igreja, e Deus tem botado pequenos detalhezinhos, e muitos de nós não estamos entendidos. Muitos de nós, muitas vezes, preferimos culpar o próximo, mas não olhamos para dentro de nós. Mas Deus, Ele é misericordioso e Ele faz nos entender. E quando nós entendemos que o erro está em nós, Deus vem com sua graça e com a sua bênção e derrama sobre nós. Eu tenho certeza, igreja, que nesta semana, nestes últimos tempos, nestes meses que faltam, se nós começarmos a entender certas coisas que Deus tem mostrado para nós, assim à volta, Deus tem mostrado certas coisas e muitos têm enxergado, outros não, mas se nós começarmos a pedir a Deus para que abra os nossos olhos espirituais, nós vamos chegar no ano de 2022 alcançando bênçãos que nós nunca alcançamos, porque nós vamos acessar lugares que nós antes nunca acessamos. Deus vai entregar chave nas nossas mãos que nós nunca antes tivemos. Eu não estou aqui profetizando chave, não é carro, não é nada disso, é chaves espirituais, é crescimento espiritual. É isso que Deus quer para as nossas vidas. E quando Deus, a gente vai dar andamento, no livro de Deuteronômios, capítulo 33, um dos pontos que eu disse, eu disse 2 pontos. O primeiro ponto é que na mesa de Azer haverá abundância de pão, e suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Eu disse que
nós temos a condição de servir pessoas. Nós temos a condição de servir pessoas, não é só no alimento, não, é em diversas áreas das nossas vidas. Uma das coisas que Jesus veio fazer na terra foi servir. Todos nós sabemos disso, isso é pregação antiga, todos aqui sabem disso, que Jesus veio na vida servir. Mas se tem uma coisa que é difícil, é servir o próximo. Se tem uma coisa que nos custa, é servir o próximo. E se custa, é porque tem algum resultado. Se custa servir, é porque tem algum resultado quando a gente serve. Se é tão difícil fazer isso, é porque tem um resultado por trás para quem faz. E quando nós servimos a Deus, eu me vejo assim, quando a gente faz um favor para um homem na terra, a gente recebe elogios, a gente recebe até, se for brindes e pagamentos, dependendo do tipo de favor. Agora imagina nós servirmos a Deus com amor. Imagina nós servirmos a Deus com compromisso, que para mim é o que mais importante, é compromisso. Não é olhar para A nem para B, é servir a Deus com compromisso. Essa é o mais importante para mim. E quando nós servimos a Deus com compromisso, nós vemos resultado. E quando eu te falo que haverá abundâncias de pão, é porque nós temos que cumprir compromissos que Deus, nós temos que cumprir os compromissos que nós fizemos a Deus. Porque os compromissos que Deus fez a nós, Ele não está deixando de cumprir. Todo dia Ele tem nos guardado, todo dia Ele tem tirado do nosso caminho coisas que viriam para a nossa morte. Todos os dias Ele tira setas de enfermidade que vinha sobre nós, sobre os nossos filhos, brigas lá na rua que poderia atingir os nossos familiares, os nossos sobrinhos. Deus não permite que nada aconteça contra as nossas famílias. São tantas coisas que se eu começasse a falar agora, a gente ia levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. São tantas coisas, tantos livramentos. Os compromissos que Deus fez com nós, Ele tem cumprido todos os dias, mas nós precisamos cumprir os nossos compromissos para com Deus, para ver essas promessas da abundância de Deus chegar na nossa casa. E nós veremos que o nosso alimento será alimento digno de rei. Deus vai colocar pessoas importantes no nosso caminho para que nós possamos servir. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para que nós possamos ajudá-las. Ajudá-las não é financeiramente não, é ajudar com palavra, é ajudar dando conselhos. Nós vimos aí um mundo tão caótico. Nós vimos aí pessoas, figuras importantes, vivendo uma vida desiludida. Recentemente, eu não sei se vocês viram, nós tiveram lá no Brasil o Rock in Rio, e aquele cantor, o Justin Bieber, ele disse que ele não queria cantar naquele evento, porque ele não estava bem emocionalmente, mas devido à escravidão do dinheiro, ele teve que cumprir o contrato dele. Ele cumpriu o contrato dele e na mesma noite ele pegou num avião e voltou para casa porque ele não estava bem. Deixa eu te falar uma coisa, dinheiro não é nada perante as bênçãos que Deus tem para nossas vidas. O rapaz está hoje, se você for ver, o rapaz está hoje trancafiado dentro de casa, tem uma mansão, tem lá do bom e do melhor, mas não tem alegria, mas não tem felicidade. A alegria está lá dentro de uma mansão, mas não tem alegria dentro da sua alma. Mas eu sei o que falta na alma dele, eu sei o que é que falta na vida dele, e eu tenho certeza que Deus terá misericórdia da vida dele. Quando eu te falo que Deus nos dará abundância, não é abundância de dinheiro somente, é em várias áreas das nossas vidas. Deus nos colocará na vida de pessoas que a nossa boca não vamos ser nós que vamos abrir, é Deus que vai abrir a nossa boca e colocar palavras nela, para que pessoas sejam renovadas através das nossas vidas. E uma outra bênção tem na vida de Azé, que é no versículo 24 do capítulo 33 de Deuteronômios, que diz assim: E Azé disse: Bendito seja Azé, seus filhos, agrade aos seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias, e a tua força será como os teus dias. Eu achei interessante quando a Bíblia fala assim de Azé, disse: Bendito seja Azé com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Quando a Bíblia fala banhe em azeite o seu pé, eu fiquei me perguntando, o que é isso? Banhe em azeite o seu pé. E tem
segredos, a Bíblia tem os seus segredos. E quando a Bíblia fala, banhe em azeite os seus pés, e logo ela vai dar seguimento dizendo assim: o ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Banhe em azeite os seus pés. Quando a gente fala de pé na Bíblia, a gente fala de estrutura, porque se a gente cortar os nossos pés, a gente não consegue ficar de pé, para um fácil entendimento. A Bíblia, quando fala de pé, a Bíblia fala de estrutura. A Bíblia está falando de estrutura. Eu consigo andar porque os meus pés estão bem, estão intactos, graças a Deus. E eu principalmente louvo a Deus, porque um dos meus pés nem era para estar aqui como da maneira que está, mas a graça de Deus me alcançou e me deu cura. E quando a Bíblia fala assim: banhe em azeite os seus pés, a gente entende que é um outro personagem que está falando com Azé. E esse personagem agora que está falando com Azé já não é mais Jacó, é Moisés. Moisés agora ele está dando bênção sobre as tribos, ele está abençoando as tribos. E na tribo de Azé ele fala: e banhe os seus pés com azeite. Se você for comigo lá em Israel nos dias de hoje, o que mais você vai encontrar lá é azeite. Tem azeite em várias embalagens, azeite de unção, azeite de mirra, tem vários formatos de azeite. Azeite que hoje custa €1, €2, dependendo da embalagem, você compra por €5, €8. Mas vamos voltar agora a 2000 e tal anos atrás. O que era azeite? Você quer saber o que era azeite? Quando uma viúva chega para Zaqueu e fala assim: mestre, eu preciso que você venha à minha casa, porque os cobradores estão querendo levar os meus filhos, porque eu não tenho condições de pagar os impostos. Eliseu vira para essa serva: vai para a tua casa, entra dentro do seu quarto, entra dentro da sua casa, tranca a porta, pegue vasilhas e começa a encher, vai e vende, o que você vender, pague as suas dívidas, e com outro você vive. Se você voltar comigo a 2000 anos atrás, azeite era riqueza. Quem tinha azeite era quem tinha condições financeiras, não era qualquer pessoa que tinha azeite naquele tempo. Se você voltar comigo a 2000 anos atrás, quem tinha azeite era quem tinha posses. Se você voltar comigo a 2000 anos atrás, você vai ver que a importância do azeite naquele tempo era para tudo, era para vender. Porque se você quisesse iluminar a sua casa, você tinha que ter azeite para colocar no candeeiro. Azeite foi preciso na passagem que a Bíblia narra de Elias, quando Elias chega numa casa. Azeite foi preciso em várias partes da Bíblia. A Bíblia narra em várias partes, fala sobre o azeite. E resumidamente, o que é azeite? Azeite significa riquezas. Azeite nos tempos bíblicos significa riqueza, mas azeite não significa só riqueza. Azeite tem outra importância. E qual é a importância, presbítero Ícaro? Porque um dos primeiros reis, o primeiro rei, chamado Davi, chamado Samuel, o profeta Samuel, vai pegar um chifre cheio de azeite e vai ungir um garoto com azeite. E quando a Bíblia fala que azeite, calce os teus pés, banhe os teus pés em azeite, eu quero trazer para nós os dias de hoje. E eu quero que você preste atenção, porque eu já estou caminhando para o final, nós já vamos encerrar. Porque o que eu consegui absorver, tem mais, mas o que eu consegui absorver daqui, o que eu consegui extrair para trazer para a igreja nesta noite, foi somente esses 2 pontos, mas tem algo que eu quero te dizer nesta noite. Quando a Bíblia fala que banhe os seus pés em azeite, a Bíblia não está falando para você banhar os pés em nenhuma água qualquer, nenhum líquido qualquer. Porque quando Samuel derrama, aleluias, quando a Bíblia fala que Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, no céu é reconhecido um rei a partir daquele dia. Quando a Bíblia fala que é para você banhar os seus pés em azeite, não é para banhar, não é um pé qualquer, é os pés de pessoas ungidas, de pessoas separadas. E quem tem os seus pés banhados em azeite não pode pisar em qualquer lugar. E que bom que este culto nesta noite é culto de jovens.
E como eu queria que esse culto fosse numa praça pública e eu estivesse falando ali agora para milhões de jovens a importância de ter os pés banhados em azeite. Porque quando a gente tem os pés banhados em azeite, jovens, a gente não vai entrar em dificuldades. Quando a gente tem os nossos pés banhados em azeite, a gente não vai entrar por caminhos que outrora os nossos pais entraram. Quando a gente tem os nossos pés banhados em azeite, a gente vai evitar muitas coisas na nossa vida. Quantos jovens que eu e você conhecem que teve mortes prematuras, porque foi por caminhos errados, porque não tinha os pés banhados com azeite. Quantos jovens que eu e você se lembra agora que perdeu as suas vidas no caminho das drogas, assassinado, porque não banharam os seus pés com azeite. Porque quem banha os seus pés com azeite não pode andar em qualquer lugar. Porque quem banha os seus pés com azeite não pode pisar em qualquer lugar. Porque quem banha os seus pés em azeite só vai aonde que Deus manda. E quando Deus manda, aí você pode ir que Ele vai na frente te garantindo a vitória. A Bíblia fala para Azé, a Bíblia fala de Azé: banhe os seus pés em azeite, Azé. Porque a gente sabe, o homem cheio de posses, é preciso ter postura, é preciso ter um bom equilíbrio para não se perder. E o que mais nós vemos aí é pessoas que têm riquezas se perdendo, e até quem não tem está se perdendo, imagina quem tem. É por isso que muitas vezes a gente fica, muitos questionam, mas por que eu não adquiro isso? Mas será que está no tempo certo? Será que tem equilíbrio para ter aquilo que tem pedido a Deus? Então quando a Bíblia fala para Azé, a gente pega para nós: banhe os seus pés em azeite. E logo você vai ver, o ferro e o metal será o teu calçado. Não é qualquer calçado. O ferro e o metal será o teu calçado. Quando a Bíblia fala de ferro e metal, ela está falando de coisas resistentes. E eu quero te dizer uma coisa: tem caminhos, tem pessoas que estão passando por caminhos que talvez não está sendo fácil. Tem pessoas que estão passando por caminhos que talvez não era o caminho que ela queria estar passando, mas talvez é o caminho que Deus quer que você passe. Mas se você tiver banhado os seus pés com azeite, Deus vai te fazer chegar do outro lado. Porque quando nós temos os nossos pés banhados em azeite, Deus vai conosco. Nós não pisamos em qualquer lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente tem os nossos pés banhados em azeite, sabe o que acontece, meus irmãos? Deus nos vai livrar de coisas que nós mesmos, os nossos olhos não vão ver. Deus vai livrar nós de entrar em lugares que não é para nós entrar, mas só porque nós estamos com nossos pés banhados em azeite, Deus não vai permitir que nós entremos. Quantas histórias que você já ouviu de pessoas que acabou atrasando, e por ter atrasado evitou de ter morrido por um acidente que aconteceu hoje mesmo? Hoje foi ontem à tarde. Um helicóptero caiu no quintal de uma casa nos Estados Unidos. Na hora que o homem puxou o carro para trás, o helicóptero caiu. Eu não sei se aquele homem ele é um cristão ou se ele crê em Deus, não sei. Eu sei que ele teve um grande livramento. E você sabe o que acontece com quem tem os pés banhados em azeite? Deus vai dando livramento aqui e ali. Você vai andando e Deus vai te dando livramento. Você vai andando e seus filhos vão andando. Só porque lá dentro da sua casa tem alguém que está com os pés banhados em azeite, Deus não permite que seus filhos sejam atingidos. Porque a bênção, quando vem para uma casa, não é só para a pessoa, não, é para a casa toda. Porque a bênção, quando vem para um, vem para dentro da casa, vem para a família. Banhe os seus pés em azeite. A gente vê aí hoje Louis Vuitton, Guess, grandes marcas que você coloca no pé, e realmente, quem é que não quer ter um calçado daquele? Mas se tiver de acontecer um acidente, não importa. Se tiver de acontecer um acidente, aquela marca não pode fazer nada por mim. Aquela marca não tem condições de evitar nada. Mas quem tem os pés banhados em azeite, Deus dá livramento. Mas quem tem os pés banhados em azeite, Deus dá livramento. Deus não permite que o mal chegue. Aí eu entendi uma coisa, e eu vou falar que você já sabe. Sabe por que eu estou andando hoje perfeitamente, depois de ter sofrido um acidente, um grande corte no pé? É porque o pé está banhado em azeite. Aleluia. Talvez a sua alegria não seja a mesma a minha quando eu entendi isso. Mas deixa eu te falar uma coisa: se tiver de te acontecer com você, Deus não vai permitir, porque o seu pé está banhado em azeite. E azeite nada mais é do que um dos itens mais importantes da Bíblia.
É com azeite que desce na cabeça de Arão. É azeite que desce na cabeça de Davi. O azeite, ele representa algo nas nossas vidas que não pode faltar. Não pode faltar o azeite para o louvor, não pode faltar o azeite para a pregação, mas também não pode faltar o azeite para andar lá fora. Não pode faltar o azeite quando nós estivermos lá fora. Quando nós estivermos dentro da nossa casa, que não tiver pastor, que não tiver ninguém, se você tiver com o seu azeite cheio, você pode ter certeza que Deus brada lá dentro. E deixa eu te trazer uma das memórias mais importantes, ou talvez uma das mais importantes, é ter as vasilhas vazias de azeite. Aí você lembra das personagens que eu quero falar, e não vou falar porque não é essa a mensagem que eu vim trazer. Quando se tem falta de azeite, padece. E você lembra das virgens. Não preciso nem falar, nem ministrar, nem entrar por aí. Quando a gente tem falta de azeite, é perigoso. Porque quando a gente tem falta de azeite, a gente não dá discernimento. Quando a gente tem falta de azeite, parece que está tudo certo, parece que está tudo bom, mas não está. A gente está vivendo numa ilusão. Mas quem anda no azeite, anda ligado. Quem anda no azeite, anda ligado. O que Deus está mostrando, senão ele está entendendo. Deus está falando, ele está entendendo. Deus está mostrando, a pessoa está entendendo. Quem anda no azeite, entende mínimos detalhes que Deus vai mostrando, e as coisas vão encaixando. Aí as coisas vão acontecendo. Quem anda com azeite, que para mim, se você for ver, por exemplo, o carro não pode andar sem óleo. E nós é como um carro, nós não podemos andar sem o azeite de Deus. Nós não podemos andar, porque senão o louvor vem aqui, o louvor não flui, vem aqui, a mensagem não flui. Você impõe a mão sobre alguém, não resolve nada, não acontece nada. Você dá uma palavra, não acontece nada. Mas quando você tem azeite, você pode ter certeza que surte resultado. E não é porque você está falando não, é porque o azeite que está na sua vida vai fazer surtir efeito. E eu encerro dizendo uma coisa. Quando a Bíblia fala que os teus pés será calçado com ferro e com metal, deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala que os seus pés será calçado com ferro e com metal, deixa eu te dizer uma coisa, o que eu entendi espiritualmente. Não é qualquer circunstância, não é qualquer vento, não é qualquer dificuldade que vai te derrubar. Não é qualquer vento, não é qualquer vento, não é qualquer dificuldade, não é qualquer enfermidade que vai te derrubar. Porque seus pés estão ungidos com azeite e seus pés estão calçados com ferro e com metal. E quando a gente coloca isso na nossa vida, lembre dessas palavras no seu dia a dia. Quando você se sentir que suas pernas bambeou porque aconteceu alguma dificuldade, lembre que seus pés estão ungidos com azeite. Lembre que seus pés não estão ungidos, não é com esse calçado não. Esse calçado não resolve nada. O azeite que você pisou é que vai resolver a situação. Porque a gente pode pensar, igreja, que essas palavras deixadas aqui para nós, palavras milenares, palavras que já se passaram tantos anos, e que Deus pega pessoas que não têm muito conhecimento, que não tem nem sequer estudo superior, e coloca para falar aqui. Não é em vão. Eu não acredito que seja em vão. Eu não acredito que seja em vão que Deus me colocou aqui hoje para te falar que os seus pés estejam calçados com azeite, ungidos no azeite, que Deus vai te fazer suportar o que tiver de vir. Deus vai te fazer firme, dependente dos ventos que vier, porque os seus pés vão estar calçados com ferro e com metal. Mas não é o ferro e o metal que vai te manter de pé. O que vai te manter de pé é porque os seus pés estão ungidos com azeite. E pés, como eu disse, significa estrutura. E o que nós mais vemos hoje é pessoas sem estrutura. É pessoas que por um momento ou outro desanima. Pessoas que por um momento ou outro se dizem, eu estou cansado, eu não vou hoje. Aí pessoas que por um momento ou outro dizem assim, meu pé está doendo. Mas quem tem os seus pés banhados com azeite não tem isso não. Se levanta e vai, encara as dificuldades, encara os vendavais, e Deus dá vitória. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite. Deixa eu fazer um resumo rápido, não vou ficar aqui tomando tempo, porque eu não gosto de mandar a igreja ficar de pé e ficar aqui pensando que eu quero te cansar, e não é isso, mas eu quero te dizer uma coisa.
A Bíblia começa dizendo que a sua mesa terá abundância de pão. Receba isso como uma promessa. Depois a Bíblia vem dizendo que o Azé unja os teus pés com azeite. Os seus pés não vai pisar em qualquer lugar. Deus não vai permitir que os seus pés toquem em qualquer lugar, e que nada venha colocar, e que nenhuma pedra de tropeço que colocar no seu caminho, Deus vai permitir que te derrube, porque os seus pés estão banhados com azeite. E por último, nós vemos que essas duas coisas, elas precisam andar alinhadas, porque tudo isso faz parte de princípios. Se nós cumprirmos os princípios que Deus tem nos deixado para nós cumprir, Deus vai cumprir também com aquilo que Ele tem prometido nas nossas vidas. E os nossos pés, você pisará onde você nunca pisou antes. Talvez você tenha vontade de fazer uma viagem que os seus pés nunca foram lá, mas se você cumprir princípios, Deus vai te permitir fazer. Talvez você tenha vontade de pisar em um lugar que você nunca pisou, Deus vai te permitir pisar. Talvez você tenha vontade de pisar num ambiente, no altar. Talvez você tenha vontade de pisar num outro local que você nunca pisou antes. Só porque cumpriu princípios, Deus vai te fazer pisar. Porque os pés da gente é o que nos move, é o que nos leva, e o que nos traz. E então nós estamos aqui nesta noite aprendendo que os nossos pés estão ungidos com azeite, mas os nossos pés, depois de ungido com azeite, precisam de seguir nos caminhos de Jesus, precisa de seguir os caminhos que Deus nos mandar. E quando Deus nos mandar, não é para a gente voltar, não é para a gente questionar, não é para a gente refilar, é para a gente ir e fazer o que Ele tem nos pedido. Quero convidar aqui o nosso presbítero Jabson Ferreira, que estará dando continuidade neste culto nesta noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.